Olá pessoal, aqui é Nancy Nicolau do canal Olhar Psi. Gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre um vídeo que circulou aí nas redes sociais de um ocorrido dentro de um voo, um casal voltando de férias, o namorado resolveu, já devia ter pensado nisso, né? De falar com a namorada que não queria mais a relação, pedir a separação, pedir o término de um namoro. A moça, ela ficou totalmente desestruturada. Ela teve um surto, não dá pra dizer surto de verdade, né? Aos moldes psiquiátricos, mas ela começou a chorar, se jogou no chão. Claro que assim, olhando assim, você pensa que é bastante infantil a atitude, mas vai saber o tamanho da dor dessa moça, né? A gente não pode ficar aqui julgando só por aquilo que está vendo. A gente tem que acompanhar a história direitinho, entender a história direitinho para poder falar sobre isso. Mas queria falar sobre isso, queria que vocês comentassem de que lado vocês ficariam. Do lado da garota que foi rejeitada em pleno voo de volta de férias, sendo que bem provavelmente ela não esperava, bem provavelmente para ela estava tudo muito bem, e de repente a impressão que dá é que o chão se abriu, né? Pelo tamanho da reação que ela teve. Ou do lado do rapaz, que tem muita gente conjecturando de que ele só fez isso no avião porque bem provavelmente sabia do tipo de reação que a namorada tem ao receber essas notícias aí que não gosta muito. De que lado vocês ficariam? Do lado dela? Apoiando a ela? Apoiando ele? Mas eu queria falar, na verdade, sobre essa questão da separação. Como é difícil. É difícil para os dois lados, gente. Não é uma coisa simples. Mesmo quem pede a separação sai destruído. Porque ninguém entra num relacionamento para dar errado. Você aposta todas as suas fichas numa relação meio que querendo que ela dure um tempo legal, né? Eu não sou muito adepta dessa história de que até que a morte o separe, né? Eu acho que a morte do sentimento que os une, sim. A morte desse sentimento, com certeza. Mas até a morte física eu acho uma coisa muito igreja católica, nada contra, mas é uma imposição assim muito grande. Mas o que eu estava dizendo é que ninguém entra numa relação para dar errado. Você aposta, você tá junto, você quer, você fica apaixonado, você fica muitas vezes cego para as coisas que estão acontecendo. Bem provavelmente ela não decodificou os sinais que a relação estava desgastada. Porque ninguém chega ao ponto de um término se a relação tá boa. Se o relacionamento tá bom, ninguém vai terminar. A não ser que tenha motivos muito, né, outros, vai viajar, vai entrar no Big Brother, vai mudar de país, entendeu? Vai arrumar outro emprego em outro lugar, tal, que acha melhor, né, se separar. Mas em geral, ninguém chega neste momento do nada, não é mágico. Ai, tá bom hoje e não tá bom amanhã. Não é assim. As coisas vão passando por um desgaste, né? O relacionamento vai machucando, vai tendo mágoas, vai desgastando, até chegar num momento que um dos dois pensa, nossa, não dá mais para ficar junto, né? O companheirismo acabou, tá vivendo uma relação abusiva, eu tenho falado muito sobre relação abusiva, né? Para chegar nessa situação de dizer, não quero mais, tá muito ruim para mim, você vai dando dicas, né? Você vai dando dicas pro outro, olha, não tá legal, olha, né, as brigas vão ficando cada vez mais fortes, mais complicadas.
que faz a gente não ver? A gente não quer ver, né? Porque se eu vejo, eu preciso tomar uma atitude. Se eu começo a perceber que esse relacionamento está fazendo água, não está legal, eu tenho que sentar, eu tenho que repactuar, dizer, não, peraí, está valendo a pena ainda, quero estar, o que eu preciso me transformar? Mas quem é que quer transformar? Quem é que quer mudar? Então você fica na sua zona de conforto, né? Você fica paradinho ali, fazendo de conta que nada está acontecendo. Geralmente, no caso dela lá do avião, para tomar esse impacto que ela tomou, ela não está vendo nada, né? Não está vendo nada. Para ele chegar a pedir a separação ali, ó, não quero mais, acabou a relação, é porque ele devia estar, ó, já cansado de dar as mensagens, dar os sinais, falar e tal, e não ter retorno. Devia estar cansado disso. Então, assim, como é difícil separar? Como é difícil? É difícil para quem pede e é difícil principalmente para quem, no caso dela, toma esse susto. A separação, em geral, ela passa por 5 fases de entendimento. Ela é correspondente às fases, ela é correspondente ao luto. Então, a gente pensa a separação nas mesmas fases do luto, da morte de alguém, porque a separação o teu mundo vai se transformar. Aquela pessoa que estava ali do seu lado o tempo todo não vai estar mais. Né? Quando você perde um ente querido, né, porque morre, sei lá o quê, não vai estar mais também. Então, a gente trata mais ou menos da mesma forma. Então, você tem, quais são essas fases? Você tem a negação. A negação, você vira pro companheiro e diz assim, ou pra companheira e diz assim, ah, não, tá tudo bem. Imagina, você tá brincando, né? Não, não. Tá tudo bem entre nós. A gente viajou, tava tudo certo. Não, não, não. Você tá brincando. Não, é piadinha, né? É pegadinha. A segunda fase é a raiva. Raiva! Como é que ele pode fazer isso comigo? Eu que fui uma pessoa sempre legal com ele. Raiva. Todo mundo entende o que é raiva. Não preciso nem ficar explicando muito aqui. Posso até fazer um vídeo de raiva depois. A terceira fase é a barganha. O que é barganha? Você vai chegar para o companheiro ou para a companheira e vai dizer, não, eu vou mudar, eu vou fazer tudo diferente. Provavelmente você vai encher de promessas que você já fez e não cumpriu. Porque, em geral, quem vem com a barganha, não é a primeira vez que vem. O outro já deu um monte de possibilidades de você mostrar algum tipo de transformação. Transformação que eu digo para você fazer esse relacionamento ficar melhor. Transformação, normalmente, em relacionamento, tem que ser dos dois. Então você fica tentando barganhar um negócio. Ó, eu vou ficar melhor, eu vou mudar, eu vou, não vou explodir do jeito que eu costumo fazer, eu vou pensar mais nessa situação. Enfim, você enche de promessas que invariavelmente não existe milagre, essas promessas dificilmente elas são cumpridas, pelo menos todas elas. A quarta fase é a fase da depressão. Você fica muito triste. Porque aí você começa a entender que o relacionamento fez água. Você começa a entender, você começa a olhar para as suas atitudes e começa a perceber que pisei na bola. Pisei na bola e parece que agora não tem jeito. E isso te dá muita tristeza. Porque de verdade, aquela pessoa que está do teu lado não vai estar mais. E os 50% é como se você caísse na real dos seus 50% de responsabilidade por aquele término. Porque seja lá qual for a situação, 50% para cada um.
Os dois têm responsabilidades. Sempre digo em vídeos, não gosto da palavra culpa, né? Eu acho que são responsabilidades que cada um tem dentro do relacionamento. Seja, sei lá, porque você não percebeu os sinais, porque você não fez a transformação que tinha que fazer, que era importante fazer para manter o relacionamento. Seja porque você ficou totalmente apaixonada e não viu que por trás existe um ser humano. Você fica esperando atitudes de um deus ou deusa, de um príncipe encantado ou uma princesa encantada e não consegue ver a pessoa. A pessoa que é passível de erros, de defeitos, enfim, de muita coisa boa, de toda a tua admiração, mas que é uma pessoa. Então, essa fase da depressão é a hora que putz, cai a ficha. Nossa, pisei na bola. Puxa vida, não é legal. E aí você começa a elaborar toda a possibilidade de se transformar para uma outra relação. Precisa de um tempo? Claro que precisa. A quinta fase é a fase da aceitação, que você passa por todas todas as outras fases e vai tendo o entendimento de que é isso, que é melhor que seja assim. Inclusive, porque não dá para você ficar com alguém que não te quer, porque você se quer. A pessoa não está mais gostando de você, não está mais te amando, mas você se ama. Não dá para ficar implorando. Aí é a fase da barganha. Você vai lá, implora, não, eu vou mudar, fica comigo, por favor. Não dá para ser assim. Tem pessoas que fazem horrores para que o outro volte. Né? Até é engraçado, porque você anda pela rua, você tem aquelas plaquinhas. Traga o seu amor em 7 dias. Não sei o quê. Cara, para. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Ou você se dá o valor também, dentro dos seus 50% de coisas, você vai olhar o valor do outro, mas você também vai olhar o seu valor e perceber que assim, ou a pessoa está com você porque ela quer, não porque você está implorando, não porque ela está com dó de você, porque quer um sentimento muito ruim, é pensar que o outro pode estar comigo porque está com pena de mim, está com dó de mim. Não tem dó. Você tem o seu valor. Você precisa olhar para o seu valor e reconhecê-lo. E aí sim você vai ter um entendimento que aquela relação, a partir daquele momento, você também não quer mais. Que se é para estar com alguém, para o outro tá com pena, melhor não tá. Existem N possibilidades nesse mundo, se você quiser. Ah, mas eu gosto dele. Eu sei que gosta. Dói, é complicado, tem que fechar, tem um tempo para que isso aconteça. Tem gente que fala, né, rei morto, rei posto. Você acabou um relacionamento, arruma logo outro. Não, você não vai. Se você, quer dizer, pode fazer isso, mas será que você vai aprender o que você precisa aprender? Ou você vai simplesmente continuar repetindo o mesmo padrão de relacionamento que você manteve até então? Porque se você olhar para os seus relacionamentos, você vai perceber que de alguma forma existe o padrão que você não conseguiu transformar, né? Eles acontecem do mesmo jeito porque você está nessas relações desse jeito e não se transforma. E aí dificilmente você cresce. Vamos pensar nisso, né? Eu acho que é difícil, sim. A rejeição é muito complicada. Bem provavelmente para a próxima semana eu vá fazer um vídeo sobre rejeição, enfim, nos relacionamentos, a autoestima machucada que a gente tem, aí bate com a rejeição, você, enfim, se sente muito mal com isso e fica aceitando migalhas. E aí você se torna um dependente emocional. Mas passo de cada vez, né? Passo de cada vez.
Quanto tempo dura esse período de luto? Olha, quando a gente pensa no luto de alguém que morreu na nossa vida, pai, marido, mulher, filho e tal, a gente pensa em média num luto de 1 ano. Ah, tem que ficar 1 ano sozinho? Não é bem isso, mas assim, dificilmente você entra nas novas relações comparando tudo. E aí, você não está de cabeça limpa, sabe, se entregando realmente para viver novas coisas. Você só está repetindo. Então você precisa de um tempo para você olhar também o que você pode fazer de melhor para você numa nova relação. Gente, eu sou Nancy Nicolau, aqui do canal Olhar Psi. Curtam, compartilhem, comente e principalmente se inscrevam, né? Ative o sininho. Lá você vai ativando o sininho, se inscrevendo, ativando o sininho, você vai estar sempre recebendo os novos conteúdos. Semanalmente a gente coloca conteúdos novos aqui no canal, coisas interessantes, né? É bem bacana. Vem com a gente.